Olá, meninos! Vamos à nossa aula de matemática de hoje. Hoje nós iremos estudar notação científica. Gente, o que é isso? Pessoal, a notação científica nos permite escrever números muito grandes ou muito pequenos de maneira mais simples, tá bom? E em notação científica, a base sempre será 10. Gente, a notação científica é uma extensão da potenciação. Nós vamos utilizar aqui as potências de base 10 para escrever um número muito grande ou muito pequeno de maneira mais simples, tá certo? Quando deslocamos a vírgula para a esquerda, quando deslocamos a vírgula, deixa eu coisar aqui, para a esquerda, o expoente fica positivo. Vamos ver isso agora através de exemplos. Eu trouxe aqui vários exemplos para vocês. O primeiro aí, como é que lemos esse número? 24 milhões. É um número grande. Eu posso escrever ele de maneira mais simples, usando a notação científica. A primeira coisa que eu devo analisar, esse número não tem vírgula. Gente, se o número não tiver vírgula, o subtende da vírgula está no último algarismo, que é o zero. Aí eu vou transferir a vírgula para o primeiro algarismo. Quem é o primeiro algarismo? O 2. Então, a vírgula vai ficar entre o 2 e o 4. Vai ficar 2,4. Como eu vou escrever em notação científica, a base é 10. Aí eu coloco vezes 10. Aí esse 10 vai ter um expoente. Qual será o expoente? Basta você ver quantas casas você deslocou a vírgula. A vírgula estava no último algarismo, passou para o primeiro algarismo. Eu desloquei a vírgula quantas casas? Aí eu vou contar as casas. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desloquei a vírgula 7 casas. Então, quem é o expoente de cima do 10? 7. E outra coisa, você percebe que eu desloquei a vírgula para a esquerda. A vírgula estava no último número, que era o 0, passou para o primeiro número, que não era 0. Então, desloquei a vírgula para a esquerda. Sempre que você deslocar a vírgula para a esquerda, o expoente fica positivo. Então, o 7 está positivo por quê? Porque você deslocou a vírgula para a esquerda, tá certo? E aí, gente, como é que ficaria o número aqui? 2,4 vezes 10 elevado à sétima potência. Sétima potência por quê? Porque você deslocou a vírgula 7 casas, tá bom? Você deslocar a vírgula 7 casas, coloca o expoente 7. Se eu deslocasse a vírgula 5 casas, seria o expoente 5. Se eu deslocasse a vírgula 10 casas, seria o expoente 10. E assim por diante. Vamos a mais um exemplo. Até coloquei aqui a observaçãozinha. A vírgula foi deslocada 7 casas para a esquerda. O expoente ficou o quê? Positivo. O exemplo B, 5 bilhões. É um número grande, né? Dá para eu escrever em notação científica. A primeira coisa é eu analisar, esse número tem vírgula? Não. Se não tiver vírgula, a vírgula está onde? No último algarismo. Eu vou trazer a vírgula para onde? Para o primeiro algarismo. Quem é o primeiro algarismo? É o 5. Então, a vírgula vem para o 5. Como vai ficar? 5 vezes, em notação científica, a base é 10, você coloca o 10. E o 10 vai ter um expoente. Quem será o expoente de cima do 10? Aí você vai ver quantas casas você deslocou a vírgula. Vamos contar, ó. 1, 2, foi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Desloquei a vírgula 9 casas. Então, quem vai ser o expoente? Vai ser o 9, tá bom? Não é nem para eu colocar mais aqui, tá tudo cheio já. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 5 vezes 10 elevado à nona potência. 9 por quê? Porque você deslocou a vírgula 9 casas. Gente, espero que vocês estejam entendendo, tá bom? Eu até pensando, caso... Assim, eu não consegui entender nada, que às vezes eu recebo eu recebo essa mensagem, tia, eu não consigo entender nada. Então, gente, eu já pesquisei um outro vídeo na internet, eu vou estar mandando para vocês juntamente com esse, um vídeo adicional desse conteúdo, que de repente uma outra pessoa explicando, você entende melhor. Eu coloquei um vídeo bem básicozinho mesmo, tá bom? Vamos lá, vamos pra frente, tá bom? Gente, nós vimos agora há pouco, quando você deslocar a vírgula para a esquerda, o expoente fica
Positivo. E se eu deslocar a vírgula para a direita, ó, o expoente vai ser o quê? Negativo. Se você deslocar a vírgula para a direita, o expoente é negativo. Geralmente eu faço isso, pessoal, quando eu tenho números decimais. Em números decimais, eu vou ter a necessidade de deslocar a vírgula para a direita. Então, o expoente vai ser o que? Negativo. Aí eu tenho um número decimal, ó, 0,0000063. Tem vários zeros antes do 63. Eu vou deslocar a vírgula para onde? Para a direita. Para onde é que a vírgula vai? Para o primeiro número que não é zero. Quem é o primeiro número que não é zero? 6. Então, a vírgula vai ficar entre o 6 e o 3. Vai ficar o quê? 6,3 vezes 10. Aí esse 10 vai ter um expoente. Quem é o expoente? É a quantidade de casas que eu desloquei a vírgula. Outra coisa, eu vou deslocar a vírgula para a direita. Então, se você deslocar a vírgula para a direita, o expoente é negativo. E quem é o expoente? É a quantidade de casas que você vai deslocar a vírgula. Quantas casas eu vou deslocar a vírgula? Aí eu vou contar, ó. Ó, daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até chegar no 6, eu desloquei a vírgula 7 casas, ó. Do 0 até chegar em 6, eu precisei deslocar a vírgula 7 casas. Então, quem é o expoente? O 7. Vai ficar 6,3 vezes 10 elevado à sétima potência. Vamos ver aí bem direitinho, olha. 6,3 vezes 10 elevado a menos 7. Menos 7 por quê? Porque aqui é o número decimal. Eu estou deslocando a vírgula para a direita. Quando você desloca a vírgula para a direita, o expoente é negativo. Tá bom? E para onde é que a vírgula vai? Para o primeiro número que não é zero. Então, a vírgula vai para o 6. Fica 6,3 vezes 10 elevado a menos 7. Tá bom? O menos 7, porque, aliás, o sinal de menos, porque eu desloquei a vírgula para a direita, e o 7, porque você deslocou a vírgula 7 casas. Entendido? Vamos a mais um exemplo. O exemplo B, 0,000105. Gente, aí é um número decimal. Gente, você pode até lembrar logo, o número decimal, o expoente negativo. O expoente vai ser negativo, por quê? Porque eu vou ter a necessidade de deslocar a vírgula para a direita. Desloquei a vírgula para a direita, expoente negativo, tá bom? Vamos lá. Como é que eu vou fazer aí? A primeira coisa é você analisar. Esse número tem vírgula? Tem. A vírgula está onde? No primeiro número. Para onde é que eu vou levar a vírgula? Para o primeiro número que não é zero. Quem é o primeiro número que não é zero? É o 1. Então, a vírgula vai ficar entre o 1 e o 0. Vai ficar o quê? 1,05. Tá bom? Ó, a vírgula saiu do primeiro número, que era o 0, foi para o primeiro número que não é 0. A vírgula sempre passa para o primeiro número que não é 0. Quem é o primeiro número que não é 0? É o número 1. Aí ficou o quê? A vírgula no número 1. Tá certo? Como ficou? 1,05. Como eu vou escrever em notação científica, a base vai ser 10. Ó, é vezes 10 elevado a menos. Por que menos? Porque eu estou deslocando a vírgula para a direita. O expoente é negativo. Menos quanto? Aí eu vou contar quantas casas eu vou deslocar a vírgula. Né? Vamos deslocar a vírgula quantas casas? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4. Então, quem é o expoente? 4. Entendido? Ficou o quê? 1,05 vezes 10 elevado a menos 4. Vamos ver aí a resposta real mesmo? Gente, ó, pronto, 1,5 vezes 10 elevado a menos 4. Primeira coisa é você entender que você vai deslocar a vírgula para o primeiro número que não é zero. Então, você desloca a vírgula para o 1, tá bom? Aí ficou 1,04. Como eu vou deslocar a vírgula para a direita, o expoente é negativo. Como eu desloquei a vírgula 4 casas, o expoente é 4. 4 negativo. Beleza? E vamos para frente. Gente, ó. Eu trouxe agora, ó, transformando notação científica em um número real. Se eu tiver uma notação científica e quiser transformar em um número real, ó, 7,2 vezes 10 elevado à sexta potência, corresponde a que número real? Dá para eu transformar? Dá. Como é que eu vou fazer isso? Olha, a primeira coisa é você colocar, deixa eu colocar aqui o lápis.
o 7, vou colocar o 7,2, tá bom? O que eu vou analisar? O expoente. Quem é o expoente? 6. 6 positivo. Então, se o expoente é positivo, o número não será decimal. Quando eu terminar de fazer esse número, ele não vai ser decimal, tá bom? Se o expoente for negativo, será um número decimal. Vamos lá. Quem é o expoente? É o 6. Ó, você vê que o expoente é o 6. Então, se o expoente é 6, quer dizer que vai ser um número que terá 6 casas depois da vírgula. Eu já tenho uma casa e preciso de 6 casas. Então, eu vou completar as casas que estão faltando com o 0, tá bom? Se eu tenho uma casa e preciso de 6, eu vou completar com o quê? Com 5 zeros, porque de 1 para chegar em 6 falta 5. Vamos completar? Eu estou com uma casa, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, estou com 6 casas depois da vírgula. Aí agora é só você tirar a vírgula. Vai ficar quanto esse número? Vamos ver aí, gente. 7.200.000. 7.200.000 seria o quê? O número real dessa notação científica, tá bom? A primeira coisa que eu fiz aí foi colocar um número, foi colocar um número, o número quem foi? O 7,2. Como o expoente é 6, eu precisei de 6 casas depois da vírgula. Como eu já tinha uma casa, que era o 2, eu completei o quê? Com 5 zeros. Coloquei 5 zeros. Aí é só você eliminar essa vírgulazinha, ela desaparece, tá bom? Aí fica o quê? 7.200.000. Beleza? Vamos ao exemplo B. Ó, o exemplo B, 1,08 vezes 10 elevado à oitava potência. A primeira coisa, vamos colocar um número 1,08. 1,08. Aí eu vou olhar quem é o expoente aí? O 8. Quer dizer que vai ser 8 casas depois da vírgula. Se o expoente é 8, terá que ter 8 casas depois da vírgula. Eu tenho quantas casas? Eu tenho 2. Então, eu vou precisar de 6 casas. Quem que eu vou colocar zeros? Tá bom? Eu já tenho 2 casas depois da vírgula e preciso de 8. Então, eu vou colocar 6 zeros. Ó, eu vou colocando, ó, 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Aí agora é só você tirar a vírgula. Você elimina essa vírgula aqui, elimina a vírgula. Como é que vai ficar? Vamos ver aí a escrita desse número. Ficou 108 milhões, tá bom? 108 milhões, ok? Seria a escrita real desse número em notação científica. Tá certo? Vamos aí a mais um exemplo. Até coloquei aqui 8 números depois da vírgula. Ó, se o expoente é 8, tem que ter o quê? 8 números depois da vírgula. Se o expoente fosse 9, seria 9 números. E assim por diante, tá bom? A letra C, gente, eu trouxe um número, aliás, uma notação científica. Se você observar o expoente, ele é um número negativo. Quem é o expoente? É menos 5. É um número negativo. Como é que eu vou fazer isso? A primeira coisa que eu vou entender, quando o expoente ele é um número par, quando o expoente é um número par, o resultado é um número natural. Mas se o expoente for um número negativo, o resultado será um número decimal, tá bom? Então, como é que eu vou fazer aí, gente? A primeira coisa é entender se o expoente, eu olho primeiro para o expoente, ó. Se o expoente está negativo, então o resultado será um número decimal. Em número decimal, gente, o primeiro número sempre é zero, porque aí são números muito pequenos. Quando o expoente é negativo, é um número decimal muito pequenininho. Então, a primeira coisa é você colocar um zero, vírgula. 0, aí olhando aqui, quem é o número que veio? O 92. Vamos colocar o 92 no 9,2. Vamos colocar o 9,2 aqui no final, tá bom? Aí agora, gente, quem é o expoente? É o 5. Se o expoente é 5, quer dizer o quê? Que entre essas duas vírgulas, você percebe que tem duas vírgulas de início. Vai ficar 5 números. Se o expoente é 5, entre essas duas vírgulazinhas serão 5 números. Eu já tenho o quê? Eu já tenho um número, que é o 9. Aí vou precisar de mais 4. Então, eu vou colocando os zeros. 1, 2, 3, 4. Tá entendido? Ó, entre essas duas vírgulas, ó, essa daqui e essa aqui tem que ficar 5 números.
Aí você já tem um 9 e você precisa de mais 4 números. Aí você coloca 4 zeros. Vamos ver como é que fica a escrita desse número. 0,0000092. Tá bom? O que você percebeu aí, ó? Se o expoente era menos 5, o número tem que ser o número decimal. A primeira coisa que você coloca é 0, tá bom? Ó, coloquei 0, como o número que veio aí é 9,2, eu coloquei o 9,2 no finalzinho, tá bom? Aí, entre o 0 e o 9,2 tem que ter o quê? 5 números. Por quê? Porque o expoente é 5. Aí, como eu já tinha um 9, tá bom? Aí, eu coloquei 4 zeros, ok? Gente, a escrita, quando é número decimal, aliás, quando é notação científica, um expoente negativo, o aluno às vezes pode se enrolar um pouco, tá bom? Mas não tem grilo, não. Basta você entender. Se o expoente está negativo, ou o expoente tem um sinal de menos, então o número aí será um número decimal. Ó. Se o expoente tem um sinal de menos, o número será um número decimal. Você coloca 0, e coloca o número que veio no final. Quem foi que veio? O 9,2. E aí, ó, se o expoente é 5, quer dizer que entre essas duas vírgulazinhas tem que ficar 5 números. Como você já tem um 9, precisa de mais 4 números. E você coloca zeros. 1, 2, 3, 4. Pronto. Aí é só você eliminar a vírgula que está entre o 9 e o 2, que fica a resposta. Beleza? Gente, vamos aí para expressões numéricas. Ó, eu trouxe aqui duas expressões numéricas para a gente resolver usando as propriedades das potências também. Gente, a primeira coisa, ó, 7,5 vezes 10 elevado à sétima potência, dividido por 3 vezes 10 elevado à quarta potência. A primeira coisa que você deve analisar, se tem algumas bases iguais. Então, vamos juntar aí os números em que as bases não são iguais, e vamos juntar os números que as bases são iguais. Ó, os que as bases não são iguais é o 7,5 sobre 3. Então, vai ficar o quê? Vai ficar o 7,5 sobre 3. Essa barra quer dizer divisão. Aí eu vou dividir. E aí, gente, 7,5 dividido por 3 dá 2,5, tá bom? Aí depois eu vou juntar as bases 10, tá bom? Eu já sei que o resultado desses dois números aí é 2,5. E juntando aí as bases 10, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 4. Gente, a primeira coisa você escreveu, nem fiz aqui não, mas eu posso estar fazendo, eu posso transformar aqui a barrazinha, a barra quer dizer divisão. Eu posso substituir essa barra pelo sinal de divisão, para você entender melhor. Tem aluno que tem dificuldade de entender, então eu vou detalhar aqui, tá bom? Ou é 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 4. Ai, deixa eu colocar o 4 bem aqui. Beleza. Pronto, gente. Ó, na divisão de potência de mesma base, vocês lembram o que a gente faz? Repete a base e diminui os expoentes. Então, aqui eu vou diminuir. Quanto é que é 7 menos 4? 3. Então, o resultado dessa divisãozinha aqui vai dar 10 elevado à terceira potência. Tá bom? Vamos lá. Fiz aqui, tá bom? Deu o quê? Então, dividir 7,5 por 3, deu o quê? Deu 2,5. Vezes, resolvendo aqui essa potência de base 10, deu 10 elevado ao cubo. Aí agora, gente, quanto é que é 10 elevado ao cubo? Você repete o 2,5. 10 elevado ao cubo, toda vez que a base for 10, você coloca o número 1. Como o expoente é 3, você coloca 3 zeros. Então, 10 elevado ao cubo dá 1.000. Quanto é que é 2,5 vezes 1.000? Vai dar o quê? 2.500. Aí você só faz concluir isso aí. 2,5 vezes 1.000, porque o 10 elevado ao cubo é 1.000. Vai dar o quê? 2.500. Então, quem é o resultado dessa expressão? 2.500. Deixa eu trazer aqui uma outra para vocês. Gente, trouxe outra um pouco maior, mas ela não é difícil, não. Como é que você vai resolver aí? Ó, você percebe que algumas bases são iguais e outras não. Vamos primeiro juntar as bases que não são iguais. Aqui em cima, quem são as bases que não são iguais?
o 5 e o 3. Deixa eu só dar uma melhorada aqui, ó. Quem é que não é igual aí, ó? O 5 e o 3. Vai ficar o quê? 5 vezes 3. E aqui embaixo eu tenho o número 2. Tá bom? Ó, eu tenho 5 vezes 3 em cima e embaixo eu tenho um 2. Repetiu o 2. Aí agora, gente, resolvendo aqui 5 vezes 3 dá quanto? 15. E o 2 de baixo você repete. E agora, ó, como essa barra quer dizer divisão, eu tenho 15 dividido para 2. 15 dividido por 2 vai dar o quê? 7,5. Então, quem é o resultado desses números que a base não é 10? 7,5. Então, já sei que os números que a base não é 10 vai dar 7,5. Agora, vamos resolver os números que a base é 10, tá bom? Quem são os números que a base é 10, ó? É esses dois aqui. Opa, deixa eu dar uma... Voltei. Quem é os números que a base não é 10? Aliás, que a base é 10, ó. É o 10 ao cubo e 10 elevado à sexta potência, tá bom? Deixa eu dar uma melhorada. Ó, é 10 ao cubo e 10 elevado à sexta potência. Aí vamos pegar aqui esses 10 aí, ó. Ó, o que você percebe? Aí é na multiplicação de potência de mesma base. Eu tenho 10 elevado ao cubo vezes, ó, tem um sinalzinho de vezes, 10 elevado à sexta potência. E aqui embaixo, ó, bota a barra, coloca a barrazinha. Embaixo você tem 10 elevado à quarta potência. Resolvendo aqui os de cima. Ó, 10 elevado ao cubo vezes 10 elevado à sexta potência, você percebe que as bases são iguais e o que está separando uma base da outra é esse sinalzinho de multiplicação. Aí é a primeira propriedade. Na multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Vou somar 3 mais 6. 3 mais 6 vai dar quanto? 9. Deixa eu tirar isso aqui. 3 mais 6 é 9. Então, deu 10 elevado à nona potência. Aí, você repete o 10 elevado à quarta potência. E aí, gente, ó, o que essa barra quer dizer? Divisão. Deixa eu concluir agora. Eu estou com 10 elevado a 9 dividido por 10 elevado a 4. Ó, 10, cadê o lápis? 10 elevado a 9 dividido por 10 elevado à quarta potência. Na divisão de potência de mesma base, repete a base e diminui. Como aqui o sinalzinho é divisão, você vai diminuir os expoentes. 9 menos 4 vai dar 5. Cadê o 5? Vai dar 5. Então, gente, deu quem? Deu 10 elevado à quinta potência, tá bom? Deixa eu voltar para lá para vocês verem. Como foi que eu fiz aí? Eu detalhei bem direitinho. Ó, o 5 multiplicou o 3, 5 vezes 3, 15. E o 10 elevado ao cubo multiplicou o 10 elevado à sexta, tá bom? Aí ficou o quê? Ó, e o aqui de baixo eu repeti o 2 e repeti o 10 elevado à quarta potência. E aí, gente, ó, 5 vezes 3, 15 sobre 2. E aqui, ó, 10 ao cubo vezes 10 elevado à sexta potência, você repete a base e soma os expoentes. Na multiplicação, você soma, tá bom? Aí, 15 dividido por 2, 7,5 vezes 10. Aqui eu somei, deu 9, tá bom? Como aqui é na divisão de potência de mesma base, você repete a base e diminui os expoentes, não é isso? Então, ficou como aí, gente? Ó, ficou 7,5 vezes, diminuindo aí, deu 10 elevado à quinta potência, que eu fiz agora há pouco. E resolvendo isso aqui, pessoal, ó, como é que eu fiz aí, ó? Repeti o 7,5 vezes. Gente, ó, toda vez que a base for 10, você coloca 1, como o expoente é 5, coloca 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. O que eu tenho? 7,5 vezes 100 mil. 7,5 vezes 100 mil vai dar o quê? 750 mil. Esse é o resultado final dessa expressão. Gente, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Eu não sei se, porque expressão geralmente os alunos têm mais dificuldade, mas o principal da aula de hoje é você entender a notação científica. Eu trouxe as expressãozinhas porque a gente está trabalhando toda a aula a expressão numérica, tá certo? Então, boa sorte na atividade, que vocês não entenderem, me procurem no privado que eu estou à disposição.